Após a dragãozinha informar que tem humanos lá embaixo, já podemos ver os humanos montados nos camelos. Ele fica surpreso por ter mais de uma dúzia de humanos. Então, para se protegerem, pede para a dragãozinha voar alto o suficiente para que nenhuma flecha alcance eles. A dragãozinha pergunta se é o mesmo grupo de humanos de antes, e ele responde dizendo que eles também estão indo em direção ao leste, e pensa sobre eles estarem em cima dos camelos, então a possibilidade de ter um deserto em frente é alta. Um dos humanos percebe a presença deles acima e fala para o outro humano do dragão ter se afastado ao ter percebido a presença deles. E ele responde dizendo que pelo grupo deles ter muitas pessoas, então é esperado que os monstros se afastem. E ele também fica surpreso pelo dragão estar carregando um cano de canhão com flores nas costas. O outro carinha pergunta se ele quer atirar no dragão, já que é um dragão raro, mas ele rejeita e diz que tá de boa, até porque não trouxe equipamento de caça suficiente para acertar esse dragão. A cena volta para o nosso prota e ele está dizendo para a dragãozinha descansar um pouco, já que ele está voando faz horas. O prota avista ruínas abaixo, então eles descem. Já podemos ver a dragãozinha posicionando o prota no cantinho. Desde que não tombe, não tem problema. A dragãozinha então informa que, como viu muitos animais naquela área, vai sair para caçar. Prota pergunta se ela não está cansada e pede para eles descansarem primeiro, mas em seguida aparece um roedor e o Prota diz que o iFood deles chegaram, porém a porção não é muito grande, é bem pequena. Mas aí ele percebe que o roedor está ali por causa dele, para beber a água pelo buraco inferior do vaso, que contém água. Quando o ratinho vai tentar entrar pelo buraco, o Prota lança suas videiras nele e o prende. Ele oferece o ratinho para a dragãozinha, dizendo que como ela voou até ali sem descansar, deve repor as energias dela. Mas ela nega e fala para entregar para o amarelinho, pois é muito pequeno para ela. Então ele entrega para o amarelinho. Então eles notam um comportamento diferente e está aparecendo muitos roedores por ali. E o Prota até se anima, mas a dragãozinha fica preocupada, pois deve haver algo atrás desses roedores que eles estão evitando. O Prota também fica esperto, e o último ratinho aparece, mas já foi devorado por uma espécie de lobo do deserto, todo zoado ainda. O Prota estranha a aparência do lobo e compara com uma múmia. O lobo se prepara para dar uma mordida na dragãozinha, mas ela diz que é muito feio e dá um golpe com suas garras na cara dele. Quando a poeira baixa, o lobo está intacto, parece não ter sofrido nada. O Prota acha estranho que mesmo após o golpe das garras não saiu nem sangue do bichinho. Então o lobo novamente tenta outro ataque na dragãozinha, mas o Prota puxa sua espada e o acerta dizendo para o lobo não ignorar ele. O lobo se levanta novamente e vem em direção ao Prota. E o Prota comenta sobre ter encontrado um lobo zumbi do Resident Evil. O lobo dá um salto, mas o Prota arranca sua cabeça na espadada, dizendo ser o pro player e matar zumbis. A cabeça do lobo rola e ele finca a espada para finalizar. E aí finalmente os olhos se fecham e o lobo morre. A dragãozinha pergunta pro Prota qual monstro era aquele, que mesmo sem cabeça ainda estava vivo. Prota diz que não tem certeza, que já era pro lobo estar morto, mas por algum motivo ele ainda estava vivo. Ele pensa sobre ter pouco conhecimento desse mundo e fica refletindo sobre o lobo ter sido infectado ou ter algum talismã que o transforma em zumbi. Ele pensa que se fosse um vírus não deveria ter picadas no corpo, e que a água do corpo do animal parece ter sido absorvida, assim como uma múmia. Será que foi feito pelo homem? Existiria magos ou necromantes nesse mundo que faria algo assim? A cena corta e o amarelinho pergunta se a cabeça do lobo pode ser comida. O Prota responde perguntando se ele está louco, se por acaso ele quer se transformar em um zumbi também, que se ele mordesse isso quebraria todos os dentes, porque tá só o pó. O Prota diz para ficarem longe em caso de realmente existir algum vírus, para eles buscarem alimento e depois descansar. A dragãozinho e o amarelinho concordam. Na próxima cena vemos uma espécie de avestruz correndo desesperado. Prota lá atrás, em cima da dragãozinha, usando sua besta, dizendo para a dragãozinha se aproximar. Ela vem com tudo e ele mete a flechada, vai bem na testa do passarinho, que já cai duro no chão. A amarelinha e a dragãozinha ficam elogiando o Prota por ele ser muito forte. O Prota então pede para eles cavarem um buraco e colocarem ele ali, comerem naquela área. A amarelinha e a dragãozinha começam a cavar, enquanto o Prota é colocado cuidadosamente. E fica se perguntando o porquê de ter visto várias ruínas no deserto, que se pareciam com aldeias. E lá estão eles, comendo e descansando, depois de um bom tempo. A dragãozinha comenta sobre a carne do avestruz ser tão boa e o Prota concorda. Mas enquanto eles estão conversando, vemos uma silhueta os observando. O Prota e a dragãozinha olham e já estão vendo mais alguns lobos. O Prota pensa que foi descuidado por ter esquecido a presença dos lobos, e que comer ali com certeza iria atrair outros animais. O Prota já pede para Amarelinho se esconder e fica pronto para voar a qualquer momento. Ele então prepara todas suas armas e diz para a dragãozinha coletar todas as carnes, para depois transformar tudo em baús. Os lobos uivam e começam a atacar. O Prota mete uma flechada e dá bem no pescoço do lobinho, mas os outros continuam avançando. O Prota desvia de um e já mete a espadada. A dragãozinha também está atacando. Ela leva um dos lobinhos pro céu. Enquanto isso, um lobo está se aproximando por trás do Prota. A dragãozinha grita para ele tomar cuidado. Quando o lobo vai dar uma mordida, a dragãozinha solta o outro lobo que estava lá em cima, que cai em cima e protege o Prota. Ele elogia ela e aproveita para dar uma espadada, mas o lobo consegue desviar. Os lobos começam a uivar e reúnem ainda mais lobos.
Prota acha que o lobo está planejando concentrar uma onda de ataques, mas o lobo percebe algo diferente vindo de trás. O Prota também fica curioso sobre qual animal seria tão burro de atacar uma matilha de lobos, e podemos ver os lobos se mordendo. O Prota nota a presença de um lobo zumbi, e pelo que parece não são apenas lobos, também há raposas zumbis. Mas de repente, uma mão aparece e um zumbi dá as caras, e já pula e morde a cabeça de um dos lobos. O Prota fica em choque por ter até zumbi humano no meio. Após o zumbi morder o lobo também se tornou um zumbi. E aí o Prota tem certeza de que com apenas uma mordida já se transforma em zumbi. O zumbi avança nos outros, e todos começam a se transformar em zumbi. Os três ficam em choque. Parece outro zumbi, e o Prota já puxa a sua espada, mas o zumbi consegue desviar. Prota, com mais raiva ainda, lança uma sequência de cortes, mas o zumbi ignora e avança nele para dar uma mordida. Ele percebe que para lutar contra o zumbi, cortes rasos não fará efeito, precisa dar um corte profundo, ou na cabeça ou nos pés, para que o zumbi fique sem mobilidade. Mas aí o zumbi dá um salto e bate de cara na base do canhão. O Prota diz que teve sorte, o zumbi ter errado a trajetória, mas começa a gritar por não querer se tornar uma planta zumbi de boca grande. Mas o zumbi dá uma mordida no Prota e acaba até arrancando um pedaço da folha dele. Ele zoa da cara do zumbi por não ter conseguido absorver toda a água dele. Mas o zumbi prepara novamente e dessa vez dá uma mordida bem na cara do Prota, enquanto ele grita de desespero. Ele percebe que o zumbi tá começando a absorver toda a água do corpo dele. A dragãozinha grita para o feioso soltar o pai dela, já grudando nas costas do zumbi com suas garras. O zumbi resiste e segura na base do canhão. Ele pede pra dragãozinha não puxar, caso contrário vai rasgar ele no meio. Amarelinho então aparece e enfia uma flecha no olho do zumbi. O Prota percebe uma brecha, puxa a espada com suas vinhas e finca na cabeça do zumbi, fazendo com que ele caia. O Prota agradece o Amarelinho e pergunta se ele está bem. A dragãozinha também pergunta se ele tá bem. E o Prota, todo seco, responde dizendo que está bem, porém está fraco e perdendo água. Então ele usa suas habilidades e consegue se recuperar perfeitamente. A dragãozinha fica feliz pelo Prota conseguir se recuperar com suas raízes, mas aí o Prota diz para ficarem espertos, pois a batalha dos lobos ainda não acabou. Podemos ver o lobo alfa sendo mordido pelo zumbi, enquanto os outros tentam ajudar. Prota fica curioso se, caso o zumbi alfa se tornar zumbi, ele ainda continuará sendo líder. Se isso for o caso, será ainda mais difícil lutar contra os lobos. Então ele mira usando sua besta e dá uma flechada, que acerta em cheio a testa do zumbi. Ele fica triste, pois a flecha não penetrou o cérebro, já que estava muito distante. Mas o lobo alfa consegue contra-atacar e avança no zumbi, que acaba o derrotando. O lobo uiva e o Prota fica feliz. E ainda elogia o lobo, dizendo que ele é esperto por ter percebido a flecha e o empurrou e conseguiu fazer a flecha penetrar o cérebro do zumbi. O lobo encara o Prota e rosna pra ele. O Prota fica putaço, pois ajudou o lobo e ele ainda quer lutar, mas já puxa a espadinha ali do lado. Próximo capítulo começa e os lobos estão às costas e vão embora. Prota ainda diz que pelo menos eles têm um pouco de senso com quem salva eles. Ele olha em volta e tem muitos corpos de monstros. Ele comenta sobre consumir apenas aqueles que ele matou com flecha e que não eram zumbis. Prota pede pra dragãozinha coletar as flechas dos corpos enquanto ele coleta os corpos bons para consumo. Cena corte e lá estão eles enchendo a pança e todos felizes. Todos cheios de tanto comer, e os baús sendo acumulados lá atrás. A dragãozinha pergunta se pode levar o restante dos corpos que sobraram, mas o Prota responde dizendo que como a temperatura dali é alta, rapidamente estará cheio de vermes e não estará bom para consumir. Mas ele pensa que se tiver vermes, provavelmente terá insetos em volta, que vai ser bom para consumir no caminho. Mas aí a ficha dele cai e ele se pergunta por que ele iria comer insetos. Como as raízes deles estão cheias, ele terá que abandonar os corpos, e já pede pro bichinho do sistema abrir os baús. E o que vem? Somente pontos. Acharam que ia vir outro gene de planta, né? Ele reclama com o sistema novamente, e o sistema responde dizendo que mesmo se viesse gene de planta, seria impossível dele evoluir, já que ele está dentro do canhão e que mal tem espaço para as raízes dele. Ele fica triste, mas compreende e diz que precisa encontrar um solo fértil o mais rápido possível. A cena corta e eles já estão em cima da dragãozinha se preparando para voar. Alguns dias se passam e o Prota está reclamando, dizendo que está cansado de voar no deserto. Todos estão exaustos. O Prota diz para a dragãozinha descer nas ruínas abaixo e para continuarem a voar durante a noite, quando a temperatura baixar. A dragãozinha responde, dizendo que eles estão sem água, então precisam achar uma fonte de água primeiro. Mas o Prota responde, dizendo que se gastarem toda a energia e não encontrarem água, vão acabar falecendo. Eles acham um local que tem sombra, e ao descerem, o Prota fica se perguntando sobre o passado daquele local. A dragãozinha grita para o Prota, dizendo que tem humanos zumbis ali. O Prota já se prepara, mas quando olha, nota que era apenas um corpo que secou com tanto tempo. Ele pede para a dragãozinha levar ele para ver outras partes da ruína. Ele nota mais corpos no chão, porém não tinha mordido zumbis e nem marcas, então havia mais humanos por ali. Ele fica curioso sobre alguns cadáveres terem se desvivido. Isso tudo era medo de se tornar zumbi? De repente a dragãozinha joga água nele, mas ele grita para ela tomar cuidado e pergunta por que ela estava fazendo aquilo. Ela responde dizendo que só queria regar ele para ajudar, mas ele responde dizendo que após a água ficar em exposição ao sol, não pode ser usada para regar ele. Ele também diz para ela ficar de boa, que ele tem água armazenada nas raízes, e que era para ela beber aquela água, já que ela estava voando esse tempo todo. Ela fica triste e diz que a água pode não durar nem um dia, mas ele fala que pode produzir uvas para repor a água e o açúcar. Enquanto a dragãozinha alimenta
alimenta o amarelinho com suas uvas, o Prota fica pensando sobre não ter muitos pontos para produzir mais uvas, e sobre o espaço de armazenamento também. Ele continua pensando sobre caso não encontrar água dentro de 3 dias vão acabar falecendo. A noite chega e a dragãozinha está empolgada. Encontrar uma área verde em pleno deserto. Ele pede para ela descer. E próximo ali podemos ver um monstro se alimentando. Ele percebe a dragãozinha descendo. Fica feliz que chegou uma nova presa.